me chamo Amê Toyan e você está aqui no meu canal de leituras virtuais de tarô. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e agradeço muito sua presença aqui no canal, viu? Bom, vamos lá então. Esse vídeo aqui é para aquelas pessoas que estão se sentindo desorientadas, estão sentindo que não sabem o caminho para o qual elas precisam ir, que não sentem clareza numa determinada situação e que estão procurando forças e clareza do que fazer. E quando eu falo força, é a força interna da gente ter aquela sutileza de entender o que é melhor fazer, o que não é bom fazer numa determinada situação. Tá bom? Então, se você se sente um pouquinho perdido neste momento, seja qual situação for, eu vou fazer leituras gerais, considere isso, mas a mensagem pegue o que ela fizer sentido no seu coração, tá bom? E para isso, nesse tipo de tiragem, é muito importante que você faça uma escolha muito acertada da pedra, sentindo qual que deve ser a escolha correta. E também que você veja, se você tiver dúvidas sobre como fazer isso, um vídeo aqui embaixo, que tem na descrição, que eu explico como você faz para escolher a pedra de uma forma realmente eficaz para o seu caso. Porque sim, é possível a gente às vezes não saber exatamente a pedrinha certa, estarmos tão desorientados que a gente não consegue se conectar, tá bom? Então, reserve um tempinho para realmente entender como escolher uma pedrinha boa para você e também tenha discernimento. Olhe se a mensagem realmente está ressoando com você. Se está ressoando com o seu momento na parte mais importante dele, tá bom? É isso, vamos lá. Pedrinha amarela é a escolha de número 1. Pedrinha transparente é a escolha de número 2. E pedrinha lilás é a escolha de número 3, tá bom? Então, peço que você escolha direitinho. Vou começar aqui pela pedrinha amarela. Deixar as outras pedrinhas ali no cantinho. Vamos lá. Então, pedrinha amarela, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sei que é difícil quando a gente não sabe o caminho, quando estamos desorientados, quando estamos sem perspectivas. E aqui eu estarei fazendo o meu melhor, né, em me conectar com as energias, para poder te direcionar do que fazer, do que não fazer. Porque também tem que lembrar que o tarô, ele não decide por nós. Ele nos dá orientações de como reagir de uma melhor forma numa situação, mas a gente pode escolher não fazer, né? E então, assim, aqui estou pedindo que a espiritualidade esteja te dando uma orientação, um conselho sobre como fazer para poder tirar o melhor dessa situação para você, para te levar à prosperidade, tá bom? Então vamos lá. Sete de espadas, 7 de copas, imperador. Interessante. Bom, as energias aqui da pedrinha amarela é bem interessante aqui, porque vieram 2 sets. E o número 7, muitas vezes a gente está saindo de algum lugar de acolhimento, de ter ajuda, de ter reconhecimento, para um outro lugar, buscando ainda maior expansão
E isso, para mim, de certa forma, se alinha um pouco com a ideia do imperador, né? Que o imperador, ele impera, e muitas vezes isso também quer dizer de alguém querer expandir os seus territórios ou de conquistar coisas. Me parece aqui nessa situação que a sua dúvida gira em torno talvez de conquistar algo ou de estabelecer algo melhor para você. Que você gostaria de conseguir fazer isso, né, da melhor forma. Que você está buscando esse local onde você se torna uma pessoa importante. E isso, assim, gente, realmente pode estar falando de um relacionamento, pode estar falando de um trabalho, pode estar falando de uma questão familiar, pode estar falando de uma questão social entre amigos, pode ser qualquer coisa. Mas o ponto aqui é que tem uma situação onde aparentemente as coisas não estão muito claras para você do que está acontecendo. Porque o 7 de copas me fala de você sentir... O 7 de copas, olha, falei errado. 7 de espadas aqui no negativo. Me fala de você sentindo como se algo pudesse estar necessitando que você coloque muita atenção para entender, que você tem que prestar muita atenção. É como se você sentisse que talvez alguma coisa não tivesse muito clara. Seja da própria situação ou pessoas que estão envolvidas, como se elas estivessem ativamente escondendo algo de você, ocultando algo de você. E você está naquela situação onde você pensa assim, caramba, eu queria conquistar um controle disso, realmente assim esclarecer isso, ou então não ter mais essas dúvidas sobre o que está acontecendo ou não, porque o imperador aqui no positivo, tô confusa hoje, desculpa aí, gente, mas o imperador aqui na energia central me fala de você querendo estabelecer algo que está sob o seu domínio, porque o imperador, ele, né, reina sobre algum local, né, que é de sua, que está submetido às suas ordens, às suas leis, enfim, a quem é subalterno dele e etc, tá? Então, dependendo das circunstâncias, você, por exemplo, você pode ser uma pessoa que trabalha num local e aí você é chefe de um lugar e você está sentindo que você não está conseguindo controlar muito como os funcionários estão agindo, ou sentindo que os funcionários estão agindo de uma forma um pouco complicada, esquiva, escondendo coisas ativamente, ou não correspondendo às expectativas da forma como você gostaria. Então, por exemplo, tem que fazer uma coisa de um jeito X, fazem de jeito Y. Aqui pode falar de uma questão familiar, onde você gostaria de conseguir fazer com que a família se unisse, fizesse alguma coisa em comum, mas aí você sente que um ou outro esconde, não fala, ou fica ali ocultando alguma coisa, fica fazendo algum tipo de manobra que não fica clara para você. Se for também questão de saúde, você pode estar se sentindo em dúvida sobre como que eu faço para descobrir qual é o problema, porque tem alguma coisa que não está clara, não sei, os exames não mostram. Então, assim, pode realmente ser qualquer coisa aqui, tá? Mas tá claro para mim que você quer que a situação fique sob o seu domínio, né? Que esse é o principal ponto, que você quer clarear as coisas, você quer conseguir enxergar quais são realmente as situações, né? E poder tomar decisões melhores, porque o 7 de copas aqui também me fala de você querendo poder olhar para a situação e falar assim, não é nem necessariamente saber qual exatamente é o caminho,
né? Mas você conseguir ter opções de qual caminho escolher. E com esse 7 de espadas no negativo, me fala de você simplesmente, assim, como se você não conseguisse ver nada. Você não tá vendo nem uma trilhinha do que você pode fazer. E o 7 de copas falando, eu quero enxergar. Eu quero realmente... Não preciso necessariamente da resposta certa, mas eu quero pelo menos ter opções de caminhos. E nem isso você tá conseguindo enxergar. E aí o que eu falo da espiritualidade aqui pra você como um imperador, seja muito estratégico. O imperador, ele não reina, ele não consegue chegar na posição onde ele está se ele não for uma pessoa extremamente controlada, extremamente racional, que não se deixa abalar pelas questões emocionais. Eu sei que isso é difícil, tá? Mas qualquer coisa, você também, como imperador, imperatriz, né? Pode encontrar, de repente, apoio de outras pessoas que seja extremamente da sua confiança, tá? Só confie nessas situações, pessoas que você tenha certeza que você pode confiar. Então, aqui não é uma situação onde você se abre de uma forma ingênua, sabe? Sendo otimista, não. Aqui é uma opção, essa pedrinha tá me falando de você ser muito cuidadoso, muito calculista, pensar 30 vezes antes, porque realmente parece uma situação mais delicada. Então eu peço, assim, que você confie, ajuda em quem realmente você sabe que está do seu lado, porque o imperador, ele não confia os segredos dele, ou as coisas deles, os problemas deles, a qualquer um, porque tem muito a se perder. Então, ele confia apenas só no seu conselheiro, né? Às vezes ele não confia nem no companheiro ali, na imperatriz dele, dependendo da circunstância. Então, assim, não tô falando para não confiar, tá? Estou falando que, demonstrando o quanto você tem que ter cuidado aqui. Confia em uma pessoa, sabe? Em uma situação, mas que você tenha certeza que aquela pessoa vai estar empenhada em te ajudar. Mas pode aqui até um conselho para você poder abrir isso para de repente uma pessoa que você sabe que tá ali, que, digamos assim, fecha com você, né? Como o pessoal fala. Então, assim, aqui é claro esse conselho, tá bom? De que você tem que, talvez, você vai talvez precise desse apoio de alguém, mas principalmente seja extremamente estratégico ou estratégica. Pensem de forma fria. Não vá pela emoção. Não vá. Não se deixe ser conduzido ou conduzida pelo que você acha que poderia. Não. Aqui você tem que tomar muito cuidado. Realmente, tá? E aí, assim, o que eu falo também é de você, uma vez fazendo isso, você pensando bastante, não confiando em qualquer pessoa, porque o 7 de espadas me fala disso, confiando apenas em quem está realmente submetido a você, e submetido não é necessariamente funcionário, não é isso, é realmente, como eu falei, alguém que você confia, que você sabe que se importa de verdade contigo, tá? Ou com a situação também. Então você confia nessa pessoa e você faz escolhas frias. Você faz de cabeça fria, então, por exemplo, você traça um plano, você senta e você pensa quais são os recursos que eu tenho. São esse, tá bom. E você gerencia isso, porque o 7 de copas aqui no positivo me fala que opções você tem. Você talvez possa não você possa estar até com dificuldade de enxergar, que o 7 de espadas no negativo pode me falar. Mas opções de o que fazer, você tem. Até porque o imperador ou imperatriz, que aqui me representaria você, a sua pessoa, me fala que você tem poder para conseguir lidar com isso. Nessa situação específica você tem. E você tem opções. Aí às vezes são opções financeiras, às vezes são opções de mudar de algum lugar, que você, às vezes se for um relacionamento, de você ter outras pessoas disponíveis para você, ou se for
digamos, questões de saúde, né? Você ter como acessar talvez um outro médico, ou uma outra clínica, um outro lugar, você tem como. Só que para você enxergar isso aqui, que o sete de copas, por mais que ele seja positivo, às vezes ele também tem uma questão de, por você ter muitas opções, você pode acabar ficando confuso, confusa sobre qual é a melhor. Então, mas aí com a energia do imperador me fala que se você sentar, você com cabeça muito fria e com o auxílio de alguém que verdadeiramente se importa, você consegue chegar na conclusão que você precisa. Você consegue traçar qual é o plano, qual é a ação que você faz para você conseguir. Porque essa situação tem uma solução, tem como estar sob seu controle, tem como você obter o que você precisa. Ela tem, tá? Então acalma o seu coração, porque tem. Só que ela não se resolve se você confiar em qualquer pessoa. Na verdade, se você confiar em qualquer pessoa, tem potencial das coisas se complicarem. Ela não se resolve se você fizer as coisas de forma afobada, se jogando, sabe? Só deixando fluir. Não vai resolver assim. Essa situação precisa que você delimite limites, que você pense muito bem, que você faça um plano, que você obtenha o auxílio de uma pessoa da sua confiança, que você veja, anote as opções que você tem. Então, é um plano de saúde, vou anotar aqui, o que eu posso fazer aqui, quais especialidades de médico eu posso ir, essa. Eu dependo do SUS, tá? Quais são as unidades de saúde que estão próximas, que eu consigo ir, ou não, eu tenho um plano de saúde, tá? Quais são os médicos desse convênio? Sabe, assim, analise, porque aqui me fala de você conseguir resolver, se você fizer de cabeça fria, no comando da situação, entendendo que você tem que se posicionar também, que você tem que resolver também, tem isso, tá? Porque aqui é muito forte de que essa situação não está na mão de uma outra pessoa ser resolvida, está na sua mão. Às vezes pode não parecer, né? Às vezes a gente tá tão confuso, as coisas estão tão... Mas está na sua mão, você consegue resolver, tá bom? Então ficou bem clara aqui essa mensagem para você. Acalme seu coração. Sei que a coisa tá confusa e nebulosa, porque aqui essas duas cartas me falam, principalmente essa aqui. Mas lembre-se que opções, saídas, meios existem. Você só precisa se centrar em si, ter confiança e conseguir planejar as coisas com a cabeça fria, e você consegue, tá bom? Resolver isso. Essa mensagem da pedrinha amarela. Agradeço sua presença aqui. Peço que você, se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, então, para a pedrinha transparente. Olá, pedrinha transparente. Vamos falar sobre essa questão que está deixando o seu coração apertadinho, está te tirando às vezes a paz. Vamos falar, não importa se é questão de família, questão de trabalho, questão amorosa, questão de saúde. Aqui eu vou falar de uma forma geral, de dar uma condução para você, dar um caminho, qual o meio de agir para que você possa saber o caminho ou ter uma clareza de como agir, de como fazer para que essa situação se resolva na sua vida, tá bom? A gente vai falar direitinho aqui, com cuidado. Peço que você também analise direitinho se a mensagem bate, se faz sentido para você, analise a circunstância, tá bom? Para ver se a pedrinha realmente ressoa com o seu momento. Vamos lá. Dez de paus, imperatriz, 2 de paus. Vamos lá então, pedrinha transparente. Olha, aqui é
vejo que, assim, é uma situação que tá te desgastando muito, né? Assim, as pessoas dessa pedrinha aqui me dão uma sensação de estarem realmente numa dúvida cruel. Talvez até possa ser aqui um caso de você estar entre duas situações específicas. 2 de paus me fala isso. Você, assim, caramba, eu realmente não sei se é essa ou aquela, né? Diferente da outra pedrinha, que a situação era mais abrangente, parecia, nesse sentido das opções, de um caminho possível. Aqui parece mais 2 opções, isso, aquilo, faço esse ou não. Só que isso tá pesando muito, muito em você, né? Nossa, tá uma energia aqui bem de tensão, né? Justamente sobre a escolha, sobre o que eu executo no fim das contas, né? O que eu faço no fim das contas? Principalmente, assim, me parece que você sabe que você precisa fazer algo, que você precisa se posicionar, que você precisa fazer a escolha, que você precisa tomar uma atitude, né? E essa atitude não necessariamente pode ser uma ação tão direta, às vezes pode ser um planejar ou coisa assim, mas você sente que precisa, muito forte. E o 10 de paus me fala que isso, talvez uma coisa que possa estar te atrapalhando muito é a carga que isso tem pra você, tá? Às vezes pode ser realmente um relacionamento de muito tempo, um trabalho em que você já trabalha há muito tempo, ou se não trabalha há muito tempo, já é uma coisa que te desgasta muito. Relacionamento, mesma coisa, às vezes pode não ser de muito tempo, mas às vezes é uma relação que te desgasta muito, tá? Ou demanda muito de você. Se for uma situação de saúde aqui, é uma situação de saúde que realmente te tira energia, te faz sentir como se você não conseguisse se ter energia para viver realmente, né? Fazer o que é necessário na sua vida. Aqui também, se for questões sociais, pode ser uma certa pressão social que você sente, de como como as pessoas reagem a você. Então, assim, aqui é realmente um peso bem, bem forte que você sente. E aí, talvez até a dúvida seja: continuo ou não continuo nessa situação, né? Me veio forte agora essa sensação. Se for coisa de questões de saúde, às vezes você pode estar na dúvida se faço ou não aquele procedimento, porque eu tenho um receio do que pode acontecer, né? Pode ser isso aqui também. Ou eu vou ou não no tratamento daquele médico que ele me falou. Sabe, é uma coisa assim, faço ou não faço. Ou esse ou aquele também pode ser, né? Você tem 2 opções e não sabe qual delas, ou você tem uma opção e você não sabe se você investe ou não nela. Então, assim, aqui a mensagem clara com a Imperatriz pra mim, e ainda ela no positivo, me fala que essa situação demanda uma certa sensibilidade, tá? É possível, inclusive, que você possa até precisar procurar o auxílio de uma pessoa que possa ser... Pode não ser uma mulher, tá? Pode ser um homem também, mas é uma pessoa com uma energia de alguém que cuida, de alguém que acolhe, de alguém que lhe abraça, lhe recebe realmente. Eu senti que essa Imperatriz aqui pode ser uma pessoa que é muito importante para você e que ela pode auxiliar nessa situação que você está passando. Então pense nas pessoas que têm essa energia de acolhimento para você, pessoas que você sabe que, principalmente pelo elo do sentimento, do cuidado, da consideração por você, que se importam com você e querem o seu bem, tá? Porque a energia da Imperatriz aqui forte me fala, no positivo, me fala que essa pessoa... E assim, ela não precisa ser uma mãe sua, ela não precisa ser necessariamente um amigo ou uma amiga, não precisa necessariamente ser o seu companheiro ou companheira de relacionamento, não precisa necessariamente ser o seu
amigo de longa data. Aqui pode ser uma pessoa que te faça sentir assim, e que está numa posição de poder, tá? Então, porque a imperatriz, então pode ser um chefe ou uma chefe, pode ser um médico, pode ser um instrutor, uma pessoa que te orienta, uma pessoa que você sempre teve como uma referência de sabedoria ou dessa questão de cuidar, mas é uma pessoa que passa uma certa força, sabe? Uma pessoa que você sente que saberia alimentar em você a resposta certa. Porque assim, essa pessoa, ela saberia ativar em você e conversar com você, ou entender essa situação, conduzir essa situação de uma forma que iria te tranquilizar e você poder finalmente conseguir visualizar o que você tem que fazer. Qual é a escolha? Qual é o caminho? Fazer ou não fazer? Isso ou aquilo? Aqui, essa pessoa seria muito importante, tá? E assim, existe alguma porcentagem de pessoas que podem ser essa própria pessoa, tá? Você, essa pessoa que está vendo o vídeo, ser essa própria imperatriz que daria essa resposta. Mas aqui, a minha sensação mais forte é que a maioria das pessoas precisariam iriam ter apoio de alguém, assim. Que elas têm essa pessoa na vida delas, né? E se não, você sente que não é o seu caso, que você sente que, poxa, não sei, eu não consigo pensar numa pessoa assim. Então pense se você não é essa pessoa, tá? Porque se você for essa pessoa, essa situação aqui me indica que você consegue tomar a decisão que você principalmente aqui cuida da situação da melhor forma. Aqui talvez use a sabedoria que você tem de cuidado, de carinho ou de afeto que você carrega na vida. Então pensar nas situações que você já viveu parecidas, com dilemas parecidos, e que você teve que tomar decisões que visavam cuidar de um todo, principalmente no ponto emocional, de acolher. E é muito difícil, né? Porque se você é essa própria pessoa, é muito difícil, né? Como que a gente acolhe a si mesmo? Porque essa é uma grande questão, às vezes, né, pra gente. Como que eu cuido de mim mesmo, né? Mas, assim, eu sei que em alguns casos pode acontecer. E se pode acontecer, então preciso orientar. E aí, a orientação é que esse peso excessivo que essa situação causa em você pode atrapalhar para que você consiga ver como cuidar de si mesmo, como tomar uma decisão, como usar os conhecimentos que você já tem, o poder que você já tem. Porque se você se reconhece talvez nessa própria imperatriz, às vezes você é uma mãe que teve filhos e aí lutou muito para cuidar deles, né? E sozinha muitas vezes. E isso é a incorporação de uma imperatriz, tá? Ou então você é uma chefe de um grande setor. Ou então você é uma pessoa que trabalha numa empresa pequenininha, mas você é a pessoa que dá conta da situação. Ou então você é uma pessoa que trabalha por conta e tem que sempre ter a sensibilidade para cuidar das coisas. Ou você é uma pessoa que sempre teve que cuidar de si mesmo, se virar, porque não teve tanto esse suporte de alguém. Então você sempre teve que ser essa grande mãe para si mesmo. Enfim, não importa o contexto. Analise. Será que você é uma pessoa que sempre teve que carregar de cuidar muito de si? Se sim, talvez você seja realmente essa imperatriz. E aí, aqui é uma mensagem um pouquinho mais difícil de te dizer que, mais uma vez, essa situação possa depender principalmente de você ter essa intuição e porque você tem essa capacidade de você resolver essa situação, de você tomar a escolha que é certa. Se você confiar em, assim, você olhar para toda a sua trajetória, né, que você teve,
né, de tudo que você viveu, né, você visualizar ela, né, você passar o filminho na sua cabeça, você vai ver que você tem a resposta. Que você tem como sair dessa situação como uma imperatriz, uma pessoa que vence e que vai tomar uma decisão que vai ser boa para si mesma, tá bom? Eu sei que nesse caso vai ser meio difícil, porque às vezes não sentir apoio é uma questão difícil, mas saiba que você consegue. E se você sentir que não, então também pode, há a opção de você buscar, de repente, pensar se talvez você consegue analisar se pode existir uma pessoa que te daria apoio, tá? Mas não se amedronte, porque a imperatriz aqui, se você for o seu caso de você ser a sua própria imperatriz, realmente me fala de você conseguindo conduzir isso de forma satisfatória para si mesmo, ou si mesmo, tá bom? Então, não fique com receio, seja o seu caso de você ter uma imperatriz na sua vida, né? Seja um homem ou uma mulher. Como eu falei, não tem questão de gênero aqui, tá? É questão de a energia que a pessoa emana, a forma como a pessoa está na sua vida, ou como ela se apresenta na sua vida. Mas seja você a situação onde você tem uma imperatriz, ou seja a situação onde você é a imperatriz, saiba que essa pessoa, seja você ou seja uma outra pessoa, ela vai, isso vai ser conduzido através dessa força para que a resposta venha. E aqui lembre-se de você olhar para essa carga que você está passando, tentando se distanciar dela, tentando ver isso de uma forma um pouco distante de você. Eu sei que é difícil, porque quando a gente está passando pela situação é muito complicado, mas tenta pensar também na história que você teve em situações que são semelhantes. Que realmente isso pode ajudar você a colocar as coisas em perspectiva e colocar menos peso. Pensar, poxa, quantas coisas eu tive que superar, eu já consegui, coisas que eu conquistei. Olhe com mais carinho, que nem a imperatriz, para si mesmo, ou si mesmo. Porque aí isso vai tirar um pouco desse peso e as coisas vão clarear mais para você tomar a decisão, tá bom? É basicamente essa mensagem aqui da pedrinha transparente, tá? Agradeço aqui a sua presença nesse vídeo comigo. E se você gostou, peço que você compartilhe, se inscreva no canal e também dê like nesse vídeo, tá bom? Vamos para a pedrinha lilás. Pedrinha lilás, vamos lá ver qual é a orientação, o que deve fazer nessa situação, como resolver, qual caminho seguir. Não importa se é questão de saúde, se é questão de família, se é questão social, de entre amigos, se é questão de trabalho, se é questão de amor. Não importa, é que eu vou dar uma orientação de como agir para que você consiga a resposta que você precisa, para que você possa achar o caminho, que é o seu caminho, que vai te levar para a prosperidade. Porque esse é o intuito da pergunta. Te dar uma mensagem da espiritualidade que traz prosperidade para você, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Pedrinha lilás. Vamos lá ver a mensagem que tem aqui para você. Bom, aqui me parece uma questão que envolve outras pessoas, provavelmente. Principalmente, tá? Principalmente dinâmicas que falam de trabalhos em equipe, grupos de trabalho, de cursos, ou então grupos sociais de amigos,
Pode também falar de relacionamentos, relacionamentos que às vezes envolvem uma outra pessoa. Então, por exemplo, tem um casal, aí esse casal às vezes briga muito por conta de uma terceira pessoa, ou por conta de uma situação externa a eles, não necessariamente precisa ser uma pessoa, mas uma coisa que não deveria interferir neles como casal, né, que está externa. Pode, também o 3 de ouros me fala disso. Me fala de, realmente, se for questões de saúde, pode me falar de, às vezes, depender de... por exemplo, você vai, tem um hospital, tem um médico e tem você, e aí o hospital está dificultando uma coisa, ou o plano de saúde dificulta, o médico está cooperativo, mas uma terceira entidade, né, não coopera, as coisas não andam, às vezes, sabe? 3 de ouros me passou essa sensação de que a questão é, assim, 3 elementos e um deles pode estar dificultando, tá? A situação. Às vezes também pode ser mais de um, tá? Em alguns casos, mas alguma coisa aí que não coopera, né? E você tá tentando pensar em como fazer cooperar. Como fazer isso funcionar, basicamente, né? Como faz, né, para isso se tornar algo produtivo para todo mundo, sem, né, atrapalhar ninguém. E assim, nessa situação, preciso dizer que há uma energia forte que aí pode estar causando isso, de um pouco de egoísmo, materialismo, o diabo aqui no negativo, né? Me fala dessa... Isso pode não estar fluindo por conta dessa energia de alguém que às vezes pensa demais em si mesmo, tá? De alguém que não deixa as coisas claras de propósito, ou de alguém que faz as coisas ou toma atitudes sem, sem cogitar, sabe, a situação, que como isso vai interferir nos outros. Então, também fala de, às vezes, uma dependência afetiva. E aí a dependência afetiva, às vezes, também se reflete um pouco, de certa forma, às vezes é um egoísmo, de certa forma, também, sabe? Porque quando você depende muito de alguém, você tá, de certa forma, fazendo com que aquela pessoa também se sinta prisioneira de você, né? Porque ela pensa, com certeza, também em... Poxa, se essa pessoa depende de mim, como vai fazer se eu, algum dia, por exemplo, não quiser estar ali? E claro, às vezes dependência afetiva é egoísmo do outro, porque às vezes o outro faz você se sentir dependente emocional e faz às vezes de propósito. A pessoa age de formas que você se sinta inseguro, você se questione quem você é, como se você está fazendo as coisas certas e tal, e porque a pessoa fica incutindo dúvidas que você se questiona sobre você, sobre as suas capacidades. E aí você acaba ficando, se sentindo refém. E aí é o egoísmo do outro. Porque não necessariamente a pessoa sabe, às vezes, o que está fazendo. Tem pessoas que às vezes não sabem. Elas fazem, às vezes, de forma meio inconsciente. Mas é um egoísmo do outro também. Porque muitas vezes ele está agindo de forma que ele quer que você fique ali se sentindo presa. Tá? Está incentivando um comportamento assim. Então, a energia aqui é um pouco disso, tá? E isso não se limita a relacionamentos afetivos, tá? Também pode falar de trabalho, pode falar de qualquer questões sociais, de amigos, pode falar de saúde. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, se for saúde, pode estar falando, como eu falei, o plano de saúde não libera uma questão, o plano de saúde está pensando só no lado dele, não está pensando no seu, e não está cooperando, então é preciso trabalhar de uma forma diferente em cima disso. Ou então, o médico, ele pode não estar tratando a situação da forma mais... da melhor forma possível, realmente, dando o tratamento que é válido, tá bom?
Então, tem todas essas questões aqui que podem estar impactando. Por exemplo, se for questão de amigos, pode ser uma pessoa do grupo que às vezes cria atritos entre os outros. Enfim, se for questão de família também é a mesma coisa, né? Uma pessoa ou duas que atrapalha como as coisas fluem ali, aí não flui direito por conta disso. Então, assim, aqui é uma questão que eu vejo que para solucionar vai precisar de muita esperteza, muita, e você vai ter que precisar de uma visão mais prática, alguma frieza também na situação para lidar, tá? Porque 3 de ouros com o mago no positivo aqui me fala de que você, a pessoa que está assistindo, né, este vídeo, tem as capacidades de conseguir conduzir as coisas de uma forma que elas se desenrolem de forma melhor para vocês como um todo e menos para só uma pessoa que está sendo mais egoísta ali. Porque o mago, ele é uma energia de alguém que consegue manifestar situações, alguém que tem o poder. Você vê que ele tá segurando aqui uma varinha, né? Tipo uma varinha. E com essa varinha, e além dessas outras ferramentas que ele tem, ele consegue fazer acontecer e manifestar as coisas que ele precisa que sejam manifestadas, né? Então você tem habilidades, você tem capacidade de conseguir pensar nisso de uma forma produtiva, sabe? Pensar no cenário que você está vivendo e conseguir ver como conciliar as coisas. E aqui eu falo de precisar de esperteza e precisar de uma visão mais prática, porque aqui não é muito de emoção, sabe? Aqui é mais de habilidade. Então, por exemplo, se você é uma pessoa. Você ser a pessoa que se posicione e conversa sobre a situação, explicando, explicitando, né? Só que assim, isso tem que ser feito de forma cuidadosa, muito cuidadosa e forma esperta. Porque tem um diabo aqui, e o diabo me fala que se você fizer de forma sem ser extremamente habilidoso, a pessoa que está do outro lado, a pessoa que dificulta, ou a situação, a organização, seja uma entidade, seja... E a entidade, quando eu falo, não estou falando de questão espiritual, estou falando de questão de uma empresa, uma instituição e coisas assim. Se alguém estiver dificultando, essa pessoa, ela está dificultando e ela tem potencial nocivo, tá? Essa parte que não quer contribuir. Então você não pode ser uma pessoa que vai lá e abrir o coração e falar: olha, você está me machucando, olha, isso não está funcionando, olha, as coisas têm que ser diferentes. Não pode ser uma coisa muito clara também da sua parte, uma coisa muito... Tem que ser algo feito de forma inteligente. E aqui é interessante que aqui, com o mago no positivo, me fala que você sabe fazer isso. Você sabe, se você pensar direitinho, se você se organizar direitinho, e inclusive se você pedir auxílio de outras pessoas que estão envolvidas ali na situação, porque como eu falei aqui, a situação me parece que ela envolve 3 elementos, ou então pode até ser um pouco mais do que isso, mas tem aqui elementos que aqui não passa uma sensação assim de você está sozinho e tem uma situação assim, você contra outra pessoa, ou você contra uma situação. Não, é você mais alguém e aí tem uma situação aqui dificultando. Você é mais alguém e 2 coisas dificultando, tá? E eu não sinto que você está realmente só. E se você estiver só, de qualquer forma, aqui me fala de que você pode procurar auxílio de pessoas externas também à situação, para você poder pensar em maneiras de conduzir isso, tá? Em ferramentas, jeitos de você conduzir, tá bom? Que digamos que é uma situação que realmente você não sente que... Você sente estar sozinho, então tá bom. De qualquer forma, aqui você procure pessoas que você acha que podem interferir de forma prática na situação. Então, por exemplo, você trabalha num lugar,
E aí você tá sentindo que tem funcionários ou tem um funcionário que dificulta tudo, tá trabalhando em equipe. Então, aqui, e aí você sente que não tem como falar com os outros funcionários ou coisa assim. Então, você pode procurar uma ajuda externa de alguém que, por exemplo, com quem você já trabalhou, que você confia, ou então um outro chefe de um outro setor, alguém para poder conversar sobre a situação e essa pessoa te ajudar a vocês pensarem em uma forma de conduzir de forma inteligente isso, tá? Agora, por exemplo, se é um casal, aí vocês... E aí tem uma outra pessoa que atrapalha o envolvimento de vocês de alguma forma. Aí aqui é uma questão de conversar com essa pessoa que é do casal, se ela for a pessoa que coopera, tá? E você se posicionar. Você falar, olha, a situação tá complicada assim, assim. Mas seja esperto. Analise muito bem quem que é que nessa situação está a favor de você e não está a favor de você. Porque uma coisa eu garanto, alguém não está muito a favor. Pode ser de forma consciente ou inconsciente, mas tem alguém que está atrapalhando de forma ativa a situação. Tá? Tem. E interfere de forma prática. São situações que a pessoa, ela realmente, a situação interfere. Você vê ali na prática que a situação é complicada. As ações acabam interferindo. Então, aqui você precisa pensar quem que é essa pessoa ou essas pessoas, tirar elas da equação, porque com elas você não vai poder contar, você não vai poder esperar que ela tenha o discernimento, porque ela tá presa nos próprios padrões, ela tá com dificuldade, ou às vezes ela é uma pessoa que ativamente tá fazendo isso, entende? Então assim, com essa pessoa você não pode contar, né, com essa situação, essa empresa, ou essa instituição, pessoa, enfim, não dá para contar. Então, você tem que saber separar e poder ver quem é que está realmente contribuindo de forma ativa e boa para essa situação. Aí, esse lado você vai poder contar e você vai poder conversar e dividir e poder chegar numa conclusão do caminho. Mas, independente desta pessoa que te ajudar ou não, também você consegue com as suas habilidades. Então, às vezes, você é uma pessoa com um carisma muito bom, que aí com esse carisma você pode contornar isso. Às vezes você é uma pessoa extremamente inteligente, que consegue pensar em formas de conduzir isso também. Ou às vezes você é uma pessoa influente, sei lá, você é um grupo de amigos e você sabe que você é a pessoa que ali, o pessoal mais respeita, as pessoas querem estar perto, ou alguma coisa assim, e você sabe que dependendo de como você fizer, você consegue contornar. Ou dentro da relação, você sabe que você é a pessoa que o outro que o seu companheiro tem muito, leve muito em consideração o seu poder, a sua persuasão, a maneira como você fala com ele, ou você se expressa, você demonstra as coisas. Então você sabe que você pode contar, se você tiver uma troca significativa sobre essa situação com ele. Mas uma coisa eu te digo, aqui o importante é saber usar as suas habilidades. É saber também separar quem está atrapalhando e quem pode contribuir de forma ativa. É ter uma visão prática das coisas. Não colocar muito sentimentalismo na situação, porque sentimentalismo não vai ser o que mais ajuda. O que mais ajuda é colocar a mão na massa e fazer coisas acontecendo de forma prática. Assim, pensar no que eu posso fazer, pensar nas alternativas, pensar com quem eu posso contar, pensar nas minhas habilidades e ir fazer. Tá? Porque tá muito na sua mão aqui isso, pra mim, pra resolver essa situação, tá bom? Então essa foi a mensagem, que é a pedrinha número 3. Eu agradeço a sua presença aqui comigo, peço que você compartilhe, se inscreva no canal e dê o seu like, tá bom? Muito obrigada. Tchau!